Não, eu gostaria de, O lado de cá tá parabenizá-los a todos e pedir uma salva de palmas, que o acarajé estava uma delícia, o biscoitinho estava uma delícia, todos os... Muito obrigada pelo livro. Eu não tenho nenhuma questão para fazer, realmente agradecer, vocês foram maravilhosos e contribuíram muito para os nossos conhecimentos e para os nossos estômagos também, para a nossa alma, tá bom? Qual que é a diferença do kasher e da cozinha judaica? Porque eu faço os dois. Eu faço, acho que eu faço kasher, mas é kasher com cozinha judaica. Bom, é o seguinte, relembrando que um pouco que o Jonathan falou, kasher quer dizer, a gente, no fim das contas, a gente até esqueceu de explicar a palavra, quer dizer apropriado, né? Então, o kasher apropriado. Então, apropriado dentro desse pensamento de equilíbrio. Então, o porquê não se misturar carne e leite, a gente já explicou. Então, se a cozinha por exemplo, a cozinha que eu faço, eu tenho uma cozinha de leite. Na minha cozinha não entra nada de carne e não só a cozinha em si, mas todo o material, as panelas, os pratos, os talheres são cacherizados, se diz, né? Eles passaram por uma bênção, vamos dizer assim, e para não misturar, porque não só o alimento, mas também os materiais têm essa transferência energética. Então, a cozinha kasher, né, diferente da judaica. Existe cozinha judaica que não é kasher. Não sei citar algum prato agora de cabeça. Bom, vários. Bem, na verdade, tem os pratos judaicos, eles são os pratos que têm a ver com a identidade, com a tradição, né? Com aquilo que as pessoas faziam nas suas regiões. E esses pratos, eles podem ou não ser kasher, né? Então, você pode fazê-los respeitando esses preceitos ou não. As Marias, por exemplo, muitas vezes elas colocam creme de leite num prato que tem carne, porque elas adaptaram. E aí deixa de ser kasher. Mas no que não quer dizer que uma pessoa não possa... Uma pessoa que é kasher, que segue os preceitos, não quer dizer que ela possa pegar essa receita e fazer do seu modo, né? Então, a gente até tem uma Maria que ela faz... no kasher, como ele explicou, se você tem uma refeição de carne, você não pode comer a sobremesa com leite. Então, o que ela fez? O sonho se come numa festa judaica. E ela mudou a receita do sonho e ela fez o sonho ao invés de com leite, com suco de laranja, para poder servir no jantar de carne, né? Então, quem cozinha kasher, independente de ser judeu, se você quer seguir os preceitos kasher, você pode seguir na tua casa, né? Eu acho que é mais por aí, né? E só para falar o vice-versa disso, é que, de repente, acho que é um pouco difícil fazer uma cozinha bem baiana, kasher, mas também dá para fazer. Digamos, tem No livro tem receita de vatapá kasher, que é com bacalhau. Tem receita de cuscuz kasher. Tem receita de feijoada kasher, porque você tem as carnes kasher que você pode colocar. E o mais interessante, tem receita de maniçoba. Não sei se você tem algum paraense aqui que sabe o que é maniçoba. Tem receita de maniçoba kasher. Então, e tem também muitas receitas que não seguem os preceitos da kashrut. Mas e muitas dessas invenções, muitos desses vatapás e maniçobas kasher foram invenções das nossas Marias, que elas aprenderam os preceitos da kashrut e aí pegaram os nossos pratos bem brasileiros e transformaram eles em kasher. Tem uma, inclusive, que aprende as receitas na Ana Maria Braga e aí ela transforma para o kasher. Isso é sincretismo total. E o sincretismo não é só na comida, porque também elas frequentam sinagoga e as patroas, as judias, também vão na igreja no casamento das filhas. O sincretismo é em todos os sentidos. A minha dúvida é sobre o maror, que é a raiz forte, que eu já cheguei a comer e é misturado com beterraba. E eu fiquei pensando, né, sobre essa questão de equilíbrio. A raiz forte é amargo, é ardido, e a beterraba é doce. Tem outros exemplos de comida kasher que tem esse oposto, o doce e o amargo misturado? É uma boa pergunta. Na verdade, é muito certo aquilo que você falou, que sempre, como o maror, a gente coloca um pouco de uma coisa que chama haroset, que é uma coisa doce.
onde também tem toda uma explicação espiritual por trás, de adoçar os julgamentos, etc. Tal. Eu falei sobre essa ideia de opostas, de repente colocar um pouco de água no vinho, um pouco de sal no pão, e assim vem várias outras coisas. De novo, sempre a ideia é que tem um monte de outros pratos onde a ideia é uma coisa espiritual que está por trás, e não só o bom gosto da receita. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber em que momento o povo judeu aderiu à Cabala. Então, em que momento histórico? E nesse momento, como é que foi a questão da alimentação e do equilíbrio que o senhor colocou quando o senhor se Legal. apresentou? Então uma coisa que muita muita gente fala em Cabala e acho que isso. Muita gente acha que a Cabala vem do judaísmo. Só que a gente, na verdade, explica que o judaísmo vem da Cabala. Então, o Abrão escreveu um livro de Cabala há 3.800 anos atrás. Se fala na Bíblia que Abrão deu tudo que tinha a Isaac, e o próximo verso fala: e para os filhos das concubinas Abrão deu presentes, e eles foram para leste, para a terra do leste, onde nós acreditamos que todos os Brahmins na Índia, na verdade, são descendentes do Abrão, que a Cabala é a essência do judaísmo, do cristianismo, do Islã, mas também de um monte de outros caminhos lá da Ásia. Então, primeiro, de novo, a ideia é que Cabala precede muito o judaísmo, e, digamos, se a gente vai para a Índia, a gente vê que tem um respeito para os animais. De repente, eles não têm as regras do kasher, e de novo, a maioria dos indianos são kasher, não tanto por ser kasher, como por ser vegetarianos, onde, de novo, então, a Cabala vem um pouco antes de que o judaísmo nasceu. Legal? Deixa eu só voltar, você perguntou aquele... Eu não sei falar os nomes, porque o Mahor, né, isso aí. Então, o povo judaico, tudo, ele usava muitos símbolos, né? Ele usa muitos símbolos. Então, tudo tem um sentido, as coisas não são à toa. Então, esse Mahor que se come com o haroset, no meu livro eu tenho a receita do haroset, e tem toda uma simbologia. Quando você lê a simbologia do Pesach para nós da Páscoa, você vê assim, é de uma riqueza que é uma coisa assim encantadora. Você fala, mas sabe, tudo era muito pensado. Então, o que eles faziam? No período que eles viveram no Egito, os israelitas, que eles sofreram pra caramba, eles tinham que amassar o tijolo com os pés. E era uma argamassa, eles amassavam para depois se fazer os tijolos. Então, era um tijolo avermelhado. E isso causava muito sofrimento, porque era muito tempo, e eles sofriam, muitos não aguentavam, morriam fazendo aquilo, prisioneiros dos faraós. Então, na Páscoa, depois que Moisés tira eles atravessa o Mar Vermelho, aquela coisa toda, e Deus passa a mandar que se comemore todos os anos a Páscoa, o que eles fazem? Eles comem a erva amarga, no nosso caso, a gente pega agrião, pega a rúcula, pega e come junto com o haroset, que é uma massa feita à base de maçã e com canela. Então, ela fica avermelhada. E isso tem essa recordação de que, na época de sofrimento, na época de dor, na época das lágrimas, Deus estava presente. Deus transformou o sofrimento do povo israelita em vitória. Ele trouxe a doçura. Então, olha só a simbologia. Olha só o sentido para a vida da gente. Quer dizer, Deus tem esse poder de transformar o nosso sofrimento, a nossa dor, num bem maior, de alguma forma. Então, da mesma forma, quando você comeu a erva amarga com o haroset, com o doce, esse contraste que dá é para você lembrar isso na sua vida.
entendeu? Que os nossos dores, os nossos sofrimentos podem se transformar numa coisa boa, pode ser estrutura para aquilo que vem depois. Muitas vezes a gente passa uma situação de vida que você não entende. E como o povo não entendia, poxa, nós fomos escolhidos, Deus, e olha o que nós estamos fazendo, o que nós estamos aqui. Mas quando Deus deu a liberdade, Deus tirou aquele povo do Egito e levou para uma terra onde mana leite, onde tem muito mel. Isso tudo é a simbologia da esperança, sabe? Nós, não sei a sua fé, mas aquele que crê, nós que cremos num Deus, a nossa vida tem que ser baseada na fé e na esperança. A gente não pode desanimar. E é por isso que a gente tem que buscar na palavra, no conhecimento da palavra, a nossa raiz. Eu sou cristã, mas por quê? Da onde veio a minha fé? Então vai buscar, vai procurar. E aí sim você vai ter uma vida muito mais rica, uma vida muito melhor. A gente vai ter mais coragem para enfrentar os dissabores da vida. Eu queria fazer uma... Pode? Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael. Me pediram que fizesse uma pessoa não quer se identificar. Essa pessoa quer saber de você, Rafael, se pode comer comida oferecida aos santos depois. É mais ou menos assim, aquele prato da macumba, dá para comer depois? Não. O santo vai comer. Não pode. Depois de oferecido, ele é colocado geralmente em frente a uma imagem do santo ou algum vaso com flores, é colocado e depois de 24 horas é dispensado, você não pode comer o do santo. E no candomblé também, porque parece que algumas oferendas do candomblé, alguns terreiros, eles comem o bode depois de... Não existe mais esse sacrifício, né, dentro do candomblé. Esse sacrifício então a cozinha que eu brinco chamando a cozinha profana, a cozinha de dentro do candomblé, ela hoje já não tem mais mistério. Ela saiu quase toda essa cozinha para nós, porque no início, quando as baianas, ainda as africanas, iam servir nas casas dos portugueses, no Brasil, colônia ainda, elas, como as Marias do seu livro, ela adaptava a cozinha do candomblé à cozinha portuguesa, à cozinha do cotidiano da casa. Então elas iam adaptando e transformando essa cozinha do candomblé. E isso enriqueceu muito a nossa gastronomia. Quando essas baianas colocaram os tabuleiros na rua, elas foram cada dia enriquecendo mais. Nós temos um bolinho que é chamado bolinho de estudante, que é um bolinho que as portuguesas ensinavam às africanas a fazerem o bolinho de bacalhau, com punho, com a mão, né? E essas baianas colocavam... Chegava em casa, ela não tinha tapioca. Ela pegava a tapioca, deixava de molho no leite de coco com o açúcar. No dia seguinte estava inchada essa tapioca, fermentada, ela fazia um bolinho, fritava e vendia. É muito famoso o bolinho de estudante, pela falta do bacalhau. E assim elas faziam com a cozinha do santo, a cozinha do candomblé. Quando essa cozinha saía do terreiro, que ia para as casas das portuguesas, eles modificavam e cresceram essa nossa cozinha. O nosso índio era muito cultural na forma da nossa cozinha. Eles já tinham uma cozinha bem determinada, e essa junção do africano com o índio e depois os portugueses, que foram a contribuição depois, que fez a nossa cozinha, a cozinha baiana, que hoje a gente procura preservar. Então, eu primeiro gostaria de dar os parabéns, assim, de muito coração para vocês. Talvez vocês não saibam o quanto nós estamos aprendendo com isso, e nós não sabemos o quanto vocês tiveram de momentos duros na vida de vocês para nos trazerem essa diversidade tão linda como vocês nos trouxeram. E todos vocês
Meus parabéns. Eu gostaria de me dirigir um pouquinho a Laís, perdão. No começo, eu até anotei no meu caderninho. Você falou que você era apenas uma dona de casa. Você é tudo. Você fez tudo aqui. E para terminar, você ainda fez um ecumenismo maravilhoso aqui. Eu amei, tudo muito lindo. Ó, tá aqui dentro. Obrigada a vocês todos, tá? Oi, boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre o kasher, tá? Eu fiz já algumas pesquisas e eu vi uma coisa que eu acho que qualquer um aqui come de olho fechado um alimento kasher. Eu acho que é o alimento mais limpo e o respeito com o alimento e assim como com o seu corpo, porque eu acho que assim, o Deus, né, que eu vou colocar a palavra amor, porque assim, tem um compositor que ele fala: todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua, né? Então, com isso, eu acho que assim, o nosso corpo é o nosso templo. Então, nós temos que estar bem, sem dor, para que você viva da melhor maneira possível o tempo que é lhe dado aqui na Terra, bom, enfim, o que você vem à Terra. Tem algumas dúvidas quanto ao animal, né? Já me falaram, eu queria saber o porquê, né? Primeiro, se é verdadeiro. Segundo, o porquê. Por que só se come a parte dianteira do gado? Né? E o que é feito, no caso aqui no Brasil, nós temos os açougues, né? Sei lá, Higienópolis e tudo, você consegue ter os açougues kasher. Mas assim, o porquê não da parte traseira, né? E assim, se é uma cultura tão antiga, essa coisa da ciência, você comentou uma coisa a respeito do porco, que ele tem o digestivo muito parecido com o nosso, né? Então assim, se o kasher é tão antigo, como assim a ciência e aquele tempo, como é que foi chegando, vão se agregando coisas às restrições ou aos pensamentos, tipo, de uma hora para de outros alimentos ou entrando, enfim, sabe, explanar. Eu acho que assim, né, o judaísmo, eu acho que de uma maneira geral, eu acho que existe essa coisa da reserva, né? Então é uma oportunidade que todo mundo tem curiosidades a respeito. Eu acho que todo mundo tem um grande respeito, né, pelo judaísmo e essas curiosidades. De repente você fala assim, olha, mas assim, eu queria saber se é verdade que só se come a parte dianteira, né, e o porquê. Então, só para falar uma coisa, se alguém não viu, eu tenho esse negócio na cabeça, chama kippah, e de novo muita gente vão me colocar nessa rúbrica que é o judaísmo, mesmo que eu como um cabalista, eu acho que Kabbalah é uma coisa não só para judeus, é para todo mundo, e na verdade no Kabbalah Center a gente tem também judeus, mas a grande parte das pessoas que estudam no Kabbalah Center não são judeus, então todo mundo é convidado a estudar Kabbalah, a entender o que é, e na verdade não é uma coisa que vai criando ela não bate de frente com nenhuma religião, e até que você falou a palavra profano, eu tenho muito respeito para os baianos, para mim não são profanos, né? Acho que tem lá muito amor e muito carinho, muita espiritualidade, que pelo fato que são diferentes de outras religiões, que nem o judaísmo, o cristianismo e tal, para mim não significa que são nada de errado. Agora, aquilo que você falou sobre a parte terceira, na verdade é verdade. Agora, tem uma história onde Jacob batalhou contra um anjo. O anjo tentou a noite inteira de pegar nele e não conseguiu. E só em algum momento ele conseguiu pegar ele no nervo ciático. E aí se fala, e por isso não tem que comer mais o nervo ciático. O nervo ciático em um animal fica no filé mignon. Agora, imagina que tem hoje, dentro da cozinha kasher, tem gente que são especialistas de como tirar
esse nervo do filé mignon. Aí custa bastante mais caro ainda. Mas quando a gente fala sobre o traseiro, o que é o traseiro dentro de um animal, o que é o traseiro dentro de nós, órgãos internos, etc. Tem um monte de coisas que, de novo, quando a gente se trata de energia, aí de repente, entendendo melhor as coisas, aí a gente fala, então esse pedaço é melhor que esse outro pedaço, ou de repente se a pessoa não pode comprar, digamos, desafortunadamente até hoje a cozinha kasher se tornou muito cara, muito cara. E tenho que falar uma coisa também um pouco contra a cozinha kasher de hoje. Eu acho que a cozinha kasher há 2.000 anos atrás tinha muito mais respeito que a cozinha kasher de hoje. A cozinha kasher hoje tem um monte de gente que come kasher, mas que não tem tanto respeito para a parte espiritual. Então, cozinha kasher hoje não é necessariamente a coisa mais sã que existe. De repente, eu tenho muito mais respeito para cozinha que vegetariana. Aquilo que eu digo é que cozinha kasher pode ser super, super, incrivelmente sã quando se trata com a consciência certa. Então, de novo, livros sobre kashrut, não, tem um monte de livros, tem alguns conceitos básicos que já podem ajudar muito as pessoas, e aí, se a pessoa realmente busca conhecer, aí tem uma infinidade de detalhes que vem junto. Bom, quero agradecer também a todos, foi muito edificante cada palavra, o que foi dito aqui foi bastante proveitoso. E assim como o senhor Rafael 60 comentou que na Bahia tem-se rituais, né, com o acarajé, eu queria saber se na Cabala, após a refeição estar preparada, se tem algum momento, além de todo o preparo, né, necessário, ainda tem mais algum outro, vou colocar um ritual que é feito para se degustar a comida. Então, isso vem com uma pequena historinha, super pequena. Por exemplo, em sábado a gente come um prato que chama keigul. Keigul significa uma coisa redonda. E, na verdade, leva 3 raízes, que é cenoura, batata e cebola. Quando, na verdade, espiritualmente, a gente explica que em sábado tem uma revelação da coisas que são mais ocultas. Na Kabbalah a gente fala sobre os 10 sefirot, que tem 7 que são reveladas, 3 que são ocultas. Então a ideia de comer essas raízes, que são coisas ocultas, se revela. Mas aí a história de um cabalista que fala sobre o aluno, fala como se faz um keigul. Então o aluno fala, então você pega uma cebola, não, você está errado. Como se faz um keigul? Então você pega a cenoura. Não, você está errado. No final o cabalista falou que, na verdade, antes de cozinhar, você tem que falar Lichvod Shabbat Kodesh, na preparação para a luz de Shabbat. Quer dizer que a coisa mais importante em fazer alguma comida é a consciência que vai antes. Então, de repente, são palavras, digamos, cada vez que a gente faz a comida para Shabbat, a gente fala isso. A gente fala palavras, a gente até faz, digamos, na cozinha do Kabbalah Center, a gente até medita antes de preparar a comida. De novo, tratar a comida, tratar o alimento com respeito, injetando energia, consciência, amor, de uma forma mais consciente, e aí, de repente, se torna bem mais saboroso. A gente não pode terminar, estão perguntando do que é feito o pão que foi servido. Ela falou. Pessoal, eu acho que a gente nós poderíamos ficar aqui conversando horas, então já fica aqui a semente para a gente fazer um novo encontro desse tipo,
né, em um outro local, onde a gente vai convidar vocês novamente, porque a gente percebe a importância, como as pessoas querem conversar desse assunto. Já com certeza vamos programar uma extensão dessa conversa para muito breve.